Olá, Fabrício Rossi aqui, e nesse vídeo você vai aprender como fazer o orçamento da obra de uma casa. O grande problema de engenheiros e arquitetos quando vai fazer o orçamento de uma casa é porque, às vezes, o seu cliente ele chega e fala assim: faz o orçamento da obra da minha casa, só que ele não tem projeto. Ou então, alguns clientes chegam e falam: faz o orçamento da obra da minha casa somente com uma planta baixa. E esse é um problema. Por quê? Olha só, não tem como fazer o orçamento de uma obra sem projeto. Por quê? Tudo que é feito em relação a orçamento de obras sem projeto, na verdade, é um estudo de viabilidade. Então é muito importante você entender que não tem como fazer o orçamento de uma obra sem projeto. Ah, não tem projeto. Então isso não é orçamento de obras. Isso é um estudo de viabilidade. Então, a primeira coisa é como fazer o orçamento da obra de uma casa. Você tem que ter em mãos os projetos. E aí você deve estar assim: Fabrício, mas todos os projetos? Calma, olha só. Você tem que ter, pelo menos, o projeto de arquitetura, você tem que ter o projeto de fundações e você tem que ter o projeto de estruturas. Ok? Ah, e as instalações, Fabrício? Olha só, as instalações você até consegue fazer uma estimativa, gerando um anteprojeto das instalações. Tem um jeito certo de fazer isso, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. E aí, uma outra dúvida e um outro problema que surge é: para fazer o orçamento da obra de uma casa, eu estou com os projetos, eu vou precisar utilizar as composições de custo? Composição de custo unitário, por exemplo, eu pego as composições lá do SINAP? Provavelmente não. Para uma casa, provavelmente não. Você não vai trabalhar com composições de custo. Aí você deve estar assim: pô, Fabrício, como assim? Qual que é a solução para isso? Olha só. Para você fazer o orçamento da obra de uma casa, primeira coisa que você vai ter que ter é os projetos em mãos, ok? Principalmente arquitetura, estrutura e fundações, ok? Por quê? Na hora que você for fazer o orçamento dessa casa, primeira coisa, você vai ter que determinar as etapas e a sequência executiva da obra. Onde que vai ter essa informação? Nesses projetos. Então, fundação, arquitetura, que você vai ter ali grande parte das etapas e sequência da obra, você vai pegar do projeto de arquitetura junto com a estrutura. E aí, determinando, fazendo a sequência executiva, as etapas e a sequência executiva da obra, aí o que você vai precisar? De outras duas coisas, que é levantar o custo dos materiais e o custo da mão de obra. Olha como que você já tem uma clareza do que tem que ser feito. Conheço o projeto de arquitetura, sei qual que é o tipo de fundação dessa casa, sei qual será a estrutura dessa casa. Aí você faz as etapas e a sequência executiva da obra, tudo. Desde limpeza do terreno, aí você vai, limpeza do terreno, montagem do canteiro de obras, locação topográfica, gabarito de obra, aí você começa lá, fundações, e aí coloca toda a sequência da obra. Por quê? A partir da sequência da obra toda definida, aí você vai conseguir começar a orçar cada uma dessas etapas, com o quantitativo de cada serviço. E dentro de cada serviço tem quantitativo de materiais e quantitativo de mão de obra. Aí você fala assim: cara, bingo! É isso! Já sei por onde começar, gostei. Então, se você já gostou, clica no curtir que tem aí nesse vídeo, aqui embaixo. Beleza. Aí olha só, deixa eu te explicar agora que você já está com a sequência de execução da obra feita. Você fala assim: Fabrício, como que eu vou fazer com
custo de material. Você falou no início desse vídeo que eu não vou precisar, provavelmente eu não preciso de composição de custo. E tabela SINAP talvez não vai funcionar. Como que você vai fazer? Olha que legal. Custo de material. Primeira coisa você vai ter que ter os quantitativos. Onde que você pega esses quantitativos? Nos projetos. Então por isso que você tem que ter projeto de arquitetura. Por isso que você tem que ter projeto de fundações. Por isso que você tem que ter projeto de estruturas. Como que você vai saber qual a quantidade de tijolo? Como que você vai saber qual a quantidade de aço? Tanto nas fundações quanto na estrutura. Quanto você vai saber de volume de concreto? Porcelanato, azulejo de parede, tinta, quantas janelas, quantas portas, qual a quantidade de telhas. Então, tudo isso você vai fazer levantamento de quantitativos, consultando os projetos. E aí, muito bem, você está com todos os quantitativos dos materiais de acordo com as etapas da obra. Aí você fala assim, muito bem, Fabrício. E agora você tem que entrar com o preço do material. Mas antes, primeira coisa que você tem que entender o termo correto não é preço do material, tá? Porque orçamento de obra, a gente está falando de custo, tá? Então eu utilizei esse termo preço porque no início ficou mais amigável para você, agora eu já estou fazendo a correção para você entender que é custo de material. Ok? Por que é custo, Fabrício? Porque é custo de construção e depois se você for vender essa casa, aí que vai entrar venda, aí que vai entrar lucro. Então essa é importante, essa diferença de custo e preço, custo e lucro. Legal? Muito bem. Como que você vai entrar com o custo dos materiais? Você vai pegar o seu telefone, ou se você for uma construtora e tem um comprador e tudo mais, mas enfim, ou se você tem um assistente de engenharia que pode entrar em contato para fazer cotação de material. Então o que você vai fazer? Você vai, primeiro, se inscrever nesse canal. Se você não está inscrito ainda no canal, você se inscreve no canal. E segunda coisa listar todos os fornecedores que tem aí na sua cidade, que tem na sua região. Quem que fornece tijolo cerâmico? Quem que fornece bloco? Quais são as concreteiras? Quem que vende telha cerâmica ou telha metálica? Você vai precisar conhecer os fornecedores aí da sua região. Fabrício, estou começando agora, não conheço nenhum fornecedor. Google. Digita no Google. Fabrício, além do Google, outros colegas engenheiros e arquitetos pede para ele te indicar depósito, te indicar pessoal do aço, te indicar... Vai pegando esses contatos. E aí você vai montando a sua rede de relacionamento, tá? De fornecedores. E aí o que você vai fazer? Você vai com o seu telefone começar a fazer cotação. E aí você vai ligar para 3, 4, 5 lugares para você fazer a cotação desses materiais. Macete para você. Macete 1. Sempre faça a cotação em pelo menos 3 lugares diferentes. Por quê? O preço dos materiais varia muito de um lugar para o outro, tá? Então, pelo menos 3 lugares, dependendo do material, dependendo do quanto de dinheiro tiver envolvido, eu coto às vezes em 5 lugares. Eu coto às vezes em 7 lugares. Só que eu tenho um comprador, tá? Compradora, por sinal. Ok? Muito bem. Macete 2. Não entre no seu orçamento com preço de promoção. Principalmente material de acabamento. Ah, entrou um porcelanato lindo em promoção, eu vou considerar esse porcelanato lá na minha obra e eu vou entrar com esse preço da promoção. Você vai ter problema. Talvez quando você for precisar desse porcelanato lá quando você estiver executando a sua obra, esse porcelanato ele não vai estar mais em promoção. Logo, o seu orçamento vai estar furado. Então, um engenheiro ou um arquiteto que domina orçamento de obras jamais entra com preço de promoção no orçamento. A promoção acaba. Você não sabe quando ela volta. Você não pode
perder o controle do custo da sua obra, dependendo lá do home center, dependendo do depósito, dependendo da loja de material de acabamento, voltar com a promoção daquele porcelanato, né? Que é o exemplo que eu estou dando aqui nesse vídeo. Ok? Então, é isso. Agora, vamos avançar mais um pouco. Você já tem um quantitativo de material, você já custeou o material. O que falta agora? Mão de obra. Como que você vai entrar com o custo de mão de obra? Vai pegar lá em composição, índice de produtividade, para ver quantos pedreiros, quantos armadores e tudo mais para a obra de uma casa? Não! Lógico que não. Como que você vai fazer? Obra de casa, geralmente você vai fazer com vários empreiteiros. Talvez você vai pegar um empreiteiro ali de pedreiro, que ele vai começar da fundação e vai te entregar até o reboco. Depois, talvez você vai entrar com um pedreiro de acabamento, para fazer todo o acabamento, porcelanato, azulejo, bancadas e tudo mais. Depois você vai ter um empreiteiro que vai ser um empreiteiro de pintura. Depois você vai ter o eletricista. Você vai ter também o encanador e por aí vai. Então, como que você vai fazer com mão de obra? Não dá para a obra de uma casa você trabalhar com o índice que está lá na composição do SINAP, por exemplo. O que você tem que fazer? Pegue o quantitativo do serviço, entre em contato com os empreiteiros e faça a cotação também de mão de obra. Então você vai entrar com o preço do empreiteiro, negociado com ele. Aí você tem o seu custo de material e você tem o seu custo de mão de obra para essa casa. Gostou? Olha como que você vai estar muito mais dentro da realidade de custos de uma casa. Por isso que eu falei que para uma casa, provavelmente, principalmente se você está começando, não vale a pena trabalhar com composição de custo. Agora, o macete gigantesco para você é, mesmo fazendo dessa forma, você tem que seguir o método da rota de orçamento para fazer o orçamento dessa casa. São 7 passos o método da rota de orçamento e eu ensinei isso em algum outro vídeo. Então, se você não entendeu o que eu estou falando, você vai pesquisar qual que é o vídeo que tem do método da rota de orçamento para você assisti-lo e entender o que eu estou falando, tá? São 7 passos para fazer o orçamento de qualquer obra. Entendido? Macete final em relação à mão de obra. Alguns serviços na obra de uma casa, a gente contrata material junto com mão de obra. Quer um exemplo? Forro de gesso. Eu sempre contrato forro de gesso, eu pego uma empresa especializada em forro de gesso, que eles me dão o preço, então eu estou aqui no estúdio, ó, aqui tem forro de gesso acartonado. Então eles me dão o preço para fazer o forro todo da obra, com material e com mão de obra, tá? Então, para você não ficar pensando assim, nossa, como que eu vou cotar o quantitativo de forro de gesso? Quanto de tabica, quanto de placa, quanto de tirante, quanto de regulador? Fabrício, como é que eu vou fazer isso? Alguns serviços eu contrato material junto com mão de obra. Legal? Então, é desse jeito que você faz o orçamento de uma casa. Você precisa dos projetos, consultar os projetos, entender muito bem dos projetos e determinar as etapas e a sequência executiva da sua obra. Tá com as etapas e a sequência prontinha? Consulta o projeto, pega o quantitativo de material. Pega o seu telefone, você ou o seu comprador, faz a cotação dos materiais. Então você tem ali quantidade de material, custo de material. Pega a mesma coisa e faz para os empreiteiros que vão fazer essa casa. Aí você vai entrar com custo de mão de obra. Pronto. Somou tudo isso, você tem o custo total da sua obra. E aí, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, aí você tem que entrar com o quê? Você está construindo para vender? Então você vai saber qual que é o seu custo de obra e qual que é o preço de venda. Preço de mercado, tá? Então, qual que é o preço de mercado aí por metro quadrado nesse bairro aí que você está construindo?
Essa diferença entre custo, tá, de obra e preço de venda é o seu lucro operacional, tá? Aqui também vai descontar alguns impostos e tudo mais, então lucro operacional. Não é tudo que vai para o seu bolso, não. Legal? Se você está fazendo uma obra por taxa de administração, e se você não entende esse conceito, aqui no canal tem um outro vídeo onde eu falo dos regimes de contratação, tá? Mas se você vai fazer uma obra por taxa de administração, você vai colocar a sua taxa de administração sobre todo esse custo de obra. Legal? E aí é o que você vai apresentar para o seu cliente. O seu cliente ele vai pagar o custo de obra mais a sua taxa de administração. Olha que legal. E se você vai construir com financiamento da Caixa? Fabrício, eu quero pegar financiamento da Caixa para a construção ou algum outro tipo de financiamento. Esse orçamento, tá? Ele vai ser a base para você apresentar para o banco. Aí, por exemplo, se for a Caixa, que ela tem uma planilha específica, né, para apresentar esse orçamento, que é a planilha PCI, aí você vai adequar esse orçamento lá à planilha PCI. Legal? Então é isso. O que você tem que fazer agora? Antes de colocar isso em prática, você vai deixar um comentário aqui ou alguma dúvida que você possa ter tido aí em relação a como fazer o orçamento da obra de uma casa. Combinado? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.